Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a segunda temporada de Bridgerton. Depois da primeira temporada, que foi um sucesso, todo mundo ficou ali naquela expectativa. E finalmente chegou aí a segunda temporada e a pergunta que fica é: realmente superou as expectativas? Bom, infelizmente acredito que não. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas essa temporada foi muito aquém do esperado. Bom, antes de começar a nossa análise, já vou avisando que vão ter alguns spoilers. Então, se você quiser continuar assistindo, fica a seu critério. Bom, para ser bem sincera, eu já nem curti tanto assim o casal da primeira temporada. Eu sei que muita gente amou o casal e tudo mais, e sim, eles tinham uma química muito boa, mas apenas isso. Eu senti que a tensão física foi muito bem trabalhada, eles tinham de sobra, com certeza, mas eu não senti nada muito além disso, eu não senti ali um amor de verdade, unindo os dois. Para mim, parecia uma coisa mais física mesmo. Mas enfim, apesar disso, deu pra curtir a primeira temporada, deu pra curtir o casal, que pelo menos a parte da tensão física foi muito bem trabalhada, então os dois combinavam bem e tudo mais. Só que nessa segunda temporada, eles não chegaram nem perto disso, foi tudo muito forçado. E a gente não pode nem culpar os atores. Eu acredito que eles tinham muito potencial, os dois podiam dar certo, mas o roteiro muito pobremente escrito atrapalhou tudo, apagou qualquer faísca que podia levar a alguma coisa legal. Porque, que nem eu disse, na primeira temporada, eles focaram muito na tensão física, o que me incomodou. Mas pelo menos eles fizeram isso muito bem, só que agora nem isso eles acertaram. E é de fato uma pena, porque, que nem eu disse, eles pareciam ter uma química legal. O começo foi bem promissor, a gente via lá a rivalidade entre eles, aquele estado competitivo que eles estavam ali sempre cutucando um ao outro, era bem divertido de ver, dava pra ver que eles tinham coisas em comum, que estavam se divertindo enquanto se irritavam. Aquela cena que eles caíram lá na lama enquanto estavam tentando ganhar o jogo ali foi bem divertida, a gente viu que eles estavam ali curtindo um ao outro, a gente podia ver uma conexão nascendo ali. Só que infelizmente acredito que essa foi a última cena legal dos dois, porque depois disso foi tudo muito, muito forçado. E o que foi aquela cena da abelha, gente? Sério, aquela cena pra mim marcou a queda livre da história, totalmente. A cena por si só foi totalmente ridícula, porque a impressão minha, ou eles tentaram construir uma tensão física através de um gatilho traumático. É porque o pai do Anthony morreu de picada de abelha. Foi uma morte trágica, horrível, repentina. E ver uma abelha prestes a picar a Catherine fez com que todos esses traumas fossem ativados dentro dele. Só que aí, do nada, a cena parece que virou uma coisa mais tensão física ali. E foi bem desconfortável ver alguém ali ficando animadinho daquele jeito, depois de lembrar da morte do pai. Foi muito, muito estranho. Mas, enfim, eu ainda tinha um pouco de esperança na história, porque eu pensei, às vezes é só uma cena isoladamente muito, muito ruim. Então, só deleta essa cena da nossa cabeça e acompanha a história, rezando por cenas melhores. Mas, infelizmente, a gente não tem cenas melhores. O negócio vai ficando cada vez mais e mais forçado, e aí realmente a gente perde as esperanças no casal e acaba que afeta a experiência inteira com relação à segunda temporada. Tentaram construir a conexão do casal através de muitas cenas forçadas. A gente tinha ali cenas bem aproximadas, ali, aqueles closes tremidos, aquela coisa assim meio girando para dar ideia de tensão física. E para que aquilo tudo? Não precisa disso. E o pior ainda foram os diálogos extremamente explícitos, A gente tinha ali aqueles sussurros: ai, me diga que você não sente nada. É uma tortura estar perto de você. Muito brega, muito mesmo. E uma das maneiras mais forçadas de construir tensão física
é através de joguinhos de câmeras e principalmente de diálogos forçados, assim, né? Ainda mais diálogos explícitos dessa forma. Porque, né, o casal ele tem que sentir a tensão e não falar sobre ela. Ainda mais falar explicitamente sobre ela, fica mais patético ainda. Isso só reforça o tanto que esse roteiro foi muito mal escrito. E outra coisa muito ruim que os roteiristas tentaram fazer foi construir, né, a conexão do casal usando outros personagens. A gente via ali, né, a câmera focando em outros personagens, nas expressões deles, eles ficavam com aquela cara de estou vendo como vocês estão conectados, estou vendo o que está acontecendo, e assim, isso é muito ridículo, né? Porque dá a impressão que o casal não é o suficiente. Se eles têm que mostrar as expressões dos outros personagens para fazer o telespectador sentir o que ele deveria sentir apenas vendo o casal, é porque eles falharam na missão, né? Uma história de amor, ela tem que ser construída tendo como foco o casal tem que bastar, né? Não pode, a história não pode contar, né, ficar se escorando aí em recursos de fora, né? E inclui aí usar outros personagens para mostrar ali o que o casal sozinho não consegue mostrar. Isso é muito preguiçoso da parte do roteiro. E além disso, o enredo principal foi completamente nada a ver, né? Completamente aquém do esperado. Porque além, né, do casal principal ter sido construído ali de uma maneira extremamente forçada e patética, a gente também tem outras coisas que não fazem sentido. Por que o Anthony pediu a Edwina em casamento se ele já sabia que estava tendo sentimentos pela irmã dela? Ele podia simplesmente largar as duas irmãs pra lá, não casar com nenhuma, né? E casar com outra pessoa totalmente, né, desconectada delas. Ou então ele podia já casar com a Catherine, né? Por que não? Ele estava desimpedido, ele ainda não estava comprometido com a Edwina. Eu tenho certeza que as pessoas entenderam, só ter uma conversa franca com todo mundo. Me apaixonei por ela e pronto. Até porque, né, a família dele estava lá super empenhada em ver o filho feliz, tentando convencer ele de casar com alguém parecido com ele e tal. Então eu tenho certeza que todo mundo ali iria entender. Então ficou aquela coisa assim, parece que o roteiro não tem muita história para contar, então tem que forçar aí essas coisas idiotas só para prolongar aí a história, para dar os 8 episódios aí da temporada. O que é uma coisa assim muito chata pro telespectador, ter esse sentimento de que tudo poderia ter sido resolvido muito mais rápido. Mas você poderia falar, não, Tati, ele só não casou logo com a Catherine porque ele tinha aquela coisa de não casar por amor, para não sofrer. Ele tinha que casar só para cumprir uma obrigação. E, né, aquela baboseira toda. Mas o estranho é que até a temporada anterior, o Anthony queria fugir com uma mulher que, né, aos olhos da sociedade, não era adequada, né, para ele se casar. Então isso iria acabar arruinando a reputação da família dele. E ainda assim ele estava disposto a fugir com essa mulher. E por quê? Eu tenho quase certeza que foi por amor. Então, assim, essa mudança brusca, né, do personagem com relação a amor e tudo mais foi muito repentina de uma temporada para outra. E isso é um furo de roteiro muito gigante, que não tem como passar desapercebido. Mas enfim, não vamos nem falar muito sobre isso, né? Já temos coisas demais para criticar. Se a gente for por esse lado, aí sim que, né, essa temporada não vai ter sentido nenhum. Enfim, pelo fato de que o enredo principal foi, né, totalmente bagunçado, não tem como, né, não tem como gostar dessa segunda temporada. Mas claro, teve algumas histórias secundárias que eu gostei muito, como a história da Penélope e da Heloise, foi, né, bem legal de ver a relação ali das duas, a caça a Madame Whistledown e tudo mais. E eu amei ver a Heloise se apaixonando, foi muito fofinho de ver, eu queria muito ter visto mais desse casalzinho aí, achei bem bonitinho os dois. Enfim, acho que essa foi a história que meio que salvou um pouquinho
a temporada pra mim, assim, um pouquinho, que passou longe de ser o suficiente pra eu considerar essa temporada boa. Mas essa é só a minha opinião. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da temporada 2 de Bridgerton. Vou adorar ler todos. E se você quiser assistir a versão em inglês deste vídeo, eu vou deixar o link na caixa de descrição. Aí você pode conferir lá, treinar o seu listening e tudo mais. E é isso, gente. Beijos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!